Uma narrativa impressionante sobre as mulheres esquecidas do Holocausto. Em 25 de março de 1942, quase 1.000 mulheres jovens, solteiras e de origem judaica embarcaram em um trem para Propad, na Eslováquia. Repletas de um sentimento de aventura e orgulho nacional, elas deixaram as casas de seus pais, trajando suas melhores roupas, e disseram adeus repletas de confiança, ao acreditarem que iriam trabalhar em uma fábrica apenas por alguns meses. Elas estavam ávidas a comparecer ao serviço do governo. Em vez disso, essas jovens mulheres, muitas delas adolescentes, foram enviadas a Auschwitz. Conta um Conto apresenta, de Heather Dan McAdam, as 999 primeiras mulheres de Auschwitz. A extraordinária história das primeiras prisioneiras do campo de concentração. Narração: Marcelo Fávaro. E aqui abro a fala do narrador. Eu vou ler apenas o primeiro relato, para a gente tentar entender a importância de estudarmos mais esses acontecimentos históricos para que eles nunca mais aconteçam. 1. É uma situação triste, talvez até mesmo pior do que as estrelas com as quais eles um dia nos marcaram, porque dessa vez irá atingir as nossas crianças também. Ladislav Grossman, The Bridge, 28 de fevereiro de 1942. O boato começou como boatos normalmente começam. Primeiro, apenas um palpite, um mal-estar no estômago. Mas era ainda apenas um rumor. O que mais eles poderiam fazer com os judeus? Até o clima parecia estar contra eles. Era o pior inverno já registrado. Montes de neve tão altos que ultrapassavam a altura da cabeça das pessoas. Se o governo tivesse algum sentido prático, teria baixado uma ordem, obrigando as pessoas baixas a ficarem dentro de casa, devido ao medo de que pudessem, desaparecer no meio da neve. A retirada da neve com paz cobrava um preço das costas de todos. As calçadas tornaram-se parquinhos instantâneos para as crianças que não tinham trenó, mas podiam deslizar pelos amontoados de neve usando suas partes traseiras. Deslizar era o nosso passatempo nacional. Isso e escorregar no gelo. Cada nevasca era seguida por temperaturas negativas e rajadas de vento das montanhas Tatra, cortando através de casacos finos e grossos. Eram democráticas e impiedosas tanto para os ricos quanto para os pobres. O vento podia encontrar seu caminho entre as costuras da roupa, daquela mais bem feita, e machucava a pele com crueldade como se fosse uma navalha. Lábios e mãos estavam secos e rachados. Sobras de gordura de ganso eram aplicadas nas narinas para evitar hemorragias nasais, enquanto lufadas de ar se esgueiravam por frestas de janelas, de portas. Os pais cansados recebiam vizinhos cansados para juntos se sentarem em banquinhos na frente do fogo e se preocuparem com o boato. Embora muitos se sentassem diante de lareiras frias, era difícil até mesmo encontrar lenha. Algumas famílias judias mal tinham comida. Era ruim para todos, mas pior para alguns. Chamas de dúvida e incerteza eram apagadas pela razão. Se o rumor fosse verdadeiro, dizia o mais razoável, e se realmente o governo levasse as meninas, elas não seriam levadas para longe, imagine. E se fossem, seria apenas por um tempo.
Somente até a primavera? Quando e se a primavera chegasse? Se, isto é, o rumor fosse verdadeiro. O se era tão amedrontador que ninguém se atrevia a dizê-lo, para evitar que a própria palavra os amaldiçoasse com a sua realidade. Simplesmente tinha que ser um boato. Pronto. Porque alguém iria querer levar meninas adolescentes? A neve começara a cair enquanto mães judias de toda a Europa Oriental preparavam as velas do sabá. Na casa dos Friedman, Emanuel Friedman entrou pela porta da frente batendo palmas e cantando Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shalom, Shalom. Aplaudindo e cantando, as crianças se juntaram ao pai. Então a família se reuniu ao redor da mesa de sabá para ver a mãe acender as velas. Depois de circular as mãos sobre as chamas 3 vezes, ela aproximou a luz do coração, pois é responsabilidade da mulher trazer luz para o lar. Colocou as mãos sobre os olhos e murmurou a bênção do sabá. Bendito és tu, ó Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou acender a vela do Santo Sabá. Edith e sua irmã Léa assistiam com adoração reverente, enquanto a mãe rezava silenciosamente. Ela então piscou 3 vezes e depois abriu os olhos. Bons Chaves! Suas filhas a abraçaram e ela as abençoou com um beijo cada, por ordem de idade, da mais velha à mais nova, mas deu um beijo um pouco mais longe na testa das filhas adolescentes, Léa e Edith. Já houvera antes outros rumores, que nunca foram concretizados, ela dizia a si mesma, abraçando as filhas perto do coração. Sua oração secreta a Deus naquela noite rogou para que esse rumor também fosse falso. Lá fora, trovões soavam como grandes tambores no céu. Relâmpagos reluziam. Neve caía aos borbotões. Ninguém conseguia se lembrar de quantos anos se passaram desde que houvera uma tempestade como aquela. Na manhã do sabá, a tormenta havia descarregado por volta de 30 centímetros de neve, e perto do meio-dia, os montes já estavam batendo nas coxas. Como sempre, alguns indivíduos leais começaram a retirar a neve com paz, pensando que era melhor fazer o trabalho pela metade e ter que repeti-lo do que esperar ter que trabalhar em dobro de uma só vez. A tabacaria não só fora parcialmente limpa, como estava aberta. O clima nunca seria páreo para um fumante inveterado. Era incomum para o pregoeiro da cidade fazer anúncios aos sábados, ainda mais raro que trovões em uma tempestade de neve. Normalmente, os comunicados eram feitos no mercado às sextas ou às segundas-feiras, mas naquela tarde, em frente a prefeituras de todo o leste da Eslováquia, os tambores começaram a bater, e apesar da nevasca, alguns indivíduos não-judeus na rua pararam para ouvir. O vento era forte e a neve estava alta, abafando o som do tambor. Ninguém no bairro judeu, do outro lado do pequeno rio que fazia curva ao longo da margem sul da cidade, ouviu. O clima, que apesar de estar sempre aí, naquele dia estava ligeiramente acentuado. Não ajudou. No meio da multidão reunida em torno do pregoeiro da cidade, estava Ladislav Grossman, de 21 anos, que por razões conhecidas apenas por ele, encontrava-se na praça em vez de na sinagoga ou em casa. De olhos escuros e expressão ingênua, era mais provável que Ladislav motivasse um sorriso do que uma careta. Risos ao invés de lágrimas. Tinha alma de poeta, e por isso talvez estivesse dando um passeio depois da refeição em família, apreciando o tapete branco sem rastros do outro lado da praça, estremecendo com a ferroada fria da neve batendo em seu rosto. Ou talvez ele só precisasse de um cigarro, seja qual fosse o motivo.
Quando o pregoeiro da cidade começou a tocar o seu tambor, Ladislav se apressou junto aos poucos que estavam perambulando pelas ruas para ouvir as últimas notícias. Normalmente, o pregoeiro esperava juntar uma multidão antes de começar o anúncio, mas nesse dia não. Ele começou imediatamente, para que pudesse abrigar-se logo do clima horrível que molhava o seu colarinho e congelava o seu pescoço. Os flocos que caíam sem distinção sobre os judeus e os não-judeus já estavam grandes e úmidos, um sinal claro de que a tempestade estava terminando. Para alguns, estava apenas começando. Sobre os resquícios da tempestade, o pregoeiro da cidade gritou: "Todas as meninas judias de 16 anos ou mais, as meninas solteiras, estão obrigadas a ir ao escritório de registro designado. Detalhes da inspeção médica e a finalidade de todo o negócio devem ser oficialmente informados oportunamente." Não havia quase ninguém ouvindo. Afinal, caía uma nevasca. Apenas alguns fumantes inveterados, mas os homens que ouviram se viraram para os seus vizinhos e disseram: "Eu avisei." Não havendo mais informações sobre datas, horários ou locais a acrescentar, o pregoeiro da cidade finalizou o anúncio com sua própria assinatura verbal, como uma espécie de despedida do Pernalonga, e um último rufar de seu tambor. "E isso é tudo. Tudo é informação, os detalhes a que o público deve prestar atenção. Ponto final. Fim. Acabou. Finito. Todos vocês para casa. Nesse clima amaldiçoado que ninguém nem ao menos colocaria um cachorro para fora." Não havia mais "e se", ou "vai que", ou "mas". O boato era verdadeiro. Na manhã seguinte, mesmo com a neve amontoada contra as portas, todos sabiam disso. O último anúncio caiu sobre a comunidade judaica tão pesadamente quanto pedaços suspensos de gelo caindo dos telhados, mas de maneira muito mais ameaçadora. Quando se tratava de medidas draconianas contra os judeus, o governo eslovaco parecia querer superar os alemães. Jovens delinquentes que haviam se juntado à Guarda Hinkla, uma organização fascista eslovaca, intimidavam e espancavam meninos e homens judeus que estivessem usando as braçadeiras obrigatórias, que agora adornavam estrelas amarelas. Lápides eram derrubadas ou danificadas. Lojas eram pintadas com frases antissemitas. Nas cidades maiores, entoavam-se canções nacionalistas de congelar o sangue, ritmadas pelo barulho de pedras arremessadas e de vidraças quebrando como batidas nos pratos de uma orquestra. As bancas de jornais distribuíam o Der Stürmer, o atacante, o jornal de propaganda nazista que alimentava a ignorância e a ideologia racista, publicando caricaturas difamatórias de judeus estereotipados, estuprando virgens eslovacas, cortando gargantas de crianças e coletando seu sangue para preparar o matzah, sentados com as pernas abertas em volta da terra, como se o globo fosse um cavalo para cavalgar e conquistar, enquanto os heróicos soldados alemães lutavam contra o judeu diabólico, o demônio da humanidade. Uma mulher no mercado até perguntou a Edith: "Onde estão seus chifres?" E quando Edith mostrou que ela não tinha chifres, a mulher ficou em choque. Como alguém pode ser tão estúpido a ponto de pensar que os judeus tinham chifres? Faziam matzah com sangue das crianças ou até mesmo mataram Deus? Os judeus inventaram Deus, pelo amor de Deus! Como alguém poderia realmente acreditar no que os jornais propagandistas diziam? Em setembro de 1941, o governo eslovaco estabeleceu um código judaico. Leis e regulamentos que seriam implementados com frequência crescente ao longo do outono.
A certa altura, era como se todos os dias o pregoeiro da cidade fizesse pronunciamentos contra os judeus eslovacos. Um dia ouviu-se: por meio deste, comunicamos a todos que os judeus devem registrar a si mesmos e a todos os membros de suas famílias no gabinete do prefeito, nas próximas 24 horas, com uma lista de todos os seus bens imobiliários. E no dia seguinte, os judeus devem apresentar seus registros bancários, de bancos locais e estrangeiros, e a partir de agora, estão proibidos de residir em qualquer rua principal, devendo desocupar as residências em ruas principais dentro de 7 dias. E na semana seguinte, os judeus devem usar uma estrela amarela de 24 por 24 centímetros em todas as suas roupas. Os judeus não podem sair da região e, para viagens locais, devem ter uma permissão por escrito da guarda Winka, que custa 100 coroas. Eles podem obtê-la apenas se a guarda Winka considerar válida sua solicitação. Mas que judeu tinha 100 coroas? E que judeu conhecia um guarda da Winka que validasse seu pedido? Os judeus devem depositar todas as suas joias dentro de 24 horas na sede da guarda Winka. Os judeus não podem ter animais de estimação, nem mesmo um gato. Não podem ter rádios nem câmeras, para não se tornarem propagadores de mentiras da BBC. Os judeus devem depositar seus casacos de pele no posto de comando da guarda Winkler. Os judeus devem entregar suas motos, carros e caminhões. Os judeus não serão admitidos em nenhum hospital e não serão submetidos a quaisquer cirurgias. Os judeus não podem mais frequentar nenhum colégio de ensino médio, nem exigir comprovantes das várias autoridades estatais. Edith ainda balança a cabeça negativamente quando se recorda das leis que interromperam sua educação. Meus irmãos ainda iam à escola, estavam no ensino básico, que ia até a 5ª série, mas quando terminaram, a lei dizia que eles tinham que ir à escola até os 14 anos. Então eles tiveram que repetir a 5ª série 3 vezes. Enquanto isso, Edith e Leia caíam numa situação difícil de já terem mais do que 14 anos. E apesar do desejo por conhecimento da mente afiada, os judeus não tinham permissão para terminar o ensino médio. E então outra lei foi aprovada. Os judeus não podem entrar em nenhum parque público. E outra: os judeus não podem empregar arianos, nem socializar com nenhum ariano, visitar teatros ou festividades culturais, nem se reunir em número maior que 5. Nenhum judeu pode ficar na rua depois das 21 horas. Ninguém poderia ter previsto a arianização das empresas judaicas, que simplesmente permitiu que os não-judeus assumissem legalmente as empresas judaicas e todas as práticas comerciais, para assim propiciar a transferência mais rápida possível de todos os negócios para as mãos arianas. Nenhuma compensação era paga ao empresário judeu que perdesse o seu negócio. A única coisa permitida aos judeus era cometer suicídio, disse a mãe de Ivan Rauschweger. E agora? Eles queriam suas meninas? Não fazia o menor sentido, porque alguém iria querer levar adolescentes para trabalhar. Adolescentes são preguiçosos e briguentos. E as garotas são as piores. Elas estão rindo em um segundo e começam a chorar no outro. Elas têm cólicas e ficam irritadas. Elas se preocupam mais com seus cabelos e unhas do que com cumprir as tarefas do dia. Basta olhar para o chão da cozinha, que Prisca deveria ter varrido. Basta olhar para a louça na pia, com Kugel ainda grudado porque a responsável pela lavagem estava olhando pela janela para Jacob, o filho do rabino, em vez de fazer o serviço.
Sem as mães para ensiná-las a limpar e a se orgulhar de trabalhar, a maioria das meninas nunca faria o mínimo esforço. Que adolescente gosta de trabalhar? Hã? E, no entanto, o mundo gira por causa das meninas. Quando são doces e gentis, são as mais doces e gentis das criaturas. Quando elas tomam seu braço no delas, você se sente a criatura mais amada, mais valorizada do universo. E até as estrelas param de girar nos céus para dizer: olhem para isso. Dependemos das meninas por causa da sua inteligência, da sua paixão, da sua esperança, da sua inocência. Por isso era tão difícil acreditar no rumor que circulava pelas cidades e vilarejos da Eslováquia. Um boato que estava prestes a se tornar uma lei. Por que alguém iria querer que os adolescentes fizessem serviços para o governo? Por que não levar os meninos? Era uma situação triste, todos disseram. Fim do relato 1. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo, eu sou o narrador e eu não acreditaria de jeito nenhum que fosse crível, que fosse possível, lendo esses avisos do pregoeiro, até uns 10 anos atrás, por assim dizer. Após 2013 eu comecei a ver o mundo com outros olhos e não duvidar nem da esperteza humana e nem da burrice. E sinceramente, independente, hoje eu não tenho, sinceramente, nenhuma vontade de alimentar a discussão da polarização, e tudo isso é cansativo. Já estamos nisso há mais de 10 anos e eu peguei o comecinho, eu fui observando como foi se formando ali aquela discussão mais exacerbada, ali mesmo no boteco, tomando uma cerveja com alguns conhecidos. Eu fui vendo simplesmente uma turma inteira ir, alguns para um lado, outros por outro. Aconteceu mais ou menos, eu fui percebendo, gente, mais ou menos quando saiu o Tropa 1 e quando o Lula teve câncer, né? Ali eu fui vendo umas discussões que eu nunca tinha ouvido antes, assim, mais exacerbadas em torno de um lado e do outro, e que foram se aprofundando, subindo o tom, a ponto da gente ver familiares brigando. E a partir da pandemia, parece que a pandemia foi o auge ali, e após a pandemia eu percebo que muitos dos meus amigos que eram engajados em causas, tanto conhecidos de um lado, conhecidos do outro, foram perdendo tesão pela discussão. E eu fui um desses, eu fui perdendo a vontade de... É cansativo. A ponto de hoje, por exemplo, eu estudei em federal, tudo, fiz letras, e eu sento com o meu melhor amigo, que fez ciências sociais na USP, a gente senta para conversar, cada um com uma cerveja na mão, e a gente fala sobre videogame, Mario Kart, séries, The Big Bang Theory. Hoje em dia a gente já não tem um mínimo tesão de falar sobre política, porque realmente deu. Eu sei que é importante, eu vejo jovens hoje levantando questões, jovens que não viveram, sabe, não, nascidos em 2010, que hoje tem 15 anos, estão no ensino médio e estão ávidos por levantar essas questões identitárias e outros ávidos por levantar outras questões. Tanto eu tenho aluno de direita, tenho aluno de esquerda, que hoje ele está com a corda toda querendo falar para o mundo, né? E eu, sinceramente, nunca entrei na discussão política em sala de aula, porque, ao contrário do que muitos pensam, o professor está tão preocupado em dar o conteúdo, passar o conteúdo, ele não consegue nem fazer a chamada, quanto mais fazer ideologia, bom, pelo menos eu estou tão preocupado deles minimamente lerem corretamente, se comunicarem de maneira eficaz e conhecer os verbos. Eu sou daqueles professores que acham, sinceramente, que eles precisam conhecer
os tempos verbais, o que é um pretérito mais que perfeito, o que é uma colocação pronominal, o que é uma próclise e uma ênclise, porque quando entra na cabeça, abre umas portas ali que eles conseguem se comunicar melhor, conseguem ler melhor, usar um vocabulário mais amplo, e a ponto de conseguir resolver muitas coisas que antes eles partiam para porrada, por ter uma limitação de diálogo com o próximo, eles conseguirem resolver coisas conversando, trocando ideias, dialogando. Então, minha maior preocupação sempre é essa. E sempre quando eu consigo, eu trago a literatura para a sala de aula, embora esteja lá um professor cansado já, que já dá aula há muitos anos, que já tentou muito mudar o mundo e que hoje minimamente tenta cumprir o currículo, né? Tenta terminar. Então, quando você tem lá 12 aulas para dar num dia, tudo que você quer é chegar vivo na última aula, né? Mas voltando ao assunto aqui, eu não imaginava que seria possível um conto desse, com esses avisos estapafúrdios, esses avisos abomináveis. Eu não imaginava até 2007, 2008 e posteriormente, depois de 2013, eu comecei a não duvidar, porque a relativização das opiniões são muitas. Eu não duvido realmente que muitos desses fascistas, eles acreditavam piamente que o judeu que ele coletava sangue para preparar o matzah, que ele sentava com pernas abertas em volta da terra, como se o globo fosse um cavalo. Essas coisas são construídas ainda hoje na vasta internet aí, com pequenas charges, com um meme. O que antes eles usavam caricaturas em charges, em tirinhas para atacar, né, um povo ou outro, hoje você tem um exército de robôs treinados para fazer memes diários. Você tem que fazer 10 memes contra isso ou contra aquilo e se infiltre. Entra no Facebook, entra nas páginas dos bairros. Então tem aquele bairro ali, entra na página, posta, pelo menos tem que postar 5 por dia ali. Hoje eu acredito nisso, que ocorra de uma maneira não orgânica, orquestrada, com um objetivo muito parecido com o que ocorreu aqui. E você de esquerda e você de direita do canal sabe o quanto é cansativo essa polarização, o quanto é desgastante, o quanto afastou pessoas que talvez, sabe, façam falta pra gente no nosso dia a dia, familiares, amigos, e o quanto a manutenção dessa polarização, ela, embora eu já vejo bem menos hoje, eu acredito que atingiu um ápice, um auge, e vem diminuindo justamente pelo cansaço das pessoas, mas estão chegando novos, como eu disse, novos personagens, estes com 15, 16 anos que estão vindo com a corda toda, buscando teoria para dialogar, para buscar voz ali. Então eu não sei ainda quantos anos vai durar essa coisa do nós contra eles contra nós, o vermelho contra o azul contra o vermelho. Sei que é cansativo. E mais do que cansativo, basta olhar esse conto. É perigoso. Então, gente, a polarização é ruim, mas essa manutenção da dualidade, ela pode ser positiva, porque se cair tudo para um lado ou tudo para o outro, a gente sabe que pode ser perigoso para quem ficar né? Então é bom sempre a manutenção, o revezamento do poder, se possível, e de maneira democrática, para você não acordar um dia, abrir seu WhatsApp e ter um aviso desse: você precisa entregar sua casa, entregar sua empresa, entregar seu carro, tirar seus filhos da escola porque você é vermelho ou porque você é azul. Ninguém quer isso, né? Eu acho que ninguém quer isso, nem para o próximo, né? Aquele seu tio que é petista ou seu tio que é bolsonarista, você pode estar até com raiva dele, mas você não quer ver ele morto por causa disso, né? Ou quer? Este foi o conto 999. Comente o que você achou. Até a próxima.